Dando continuidade à apresentação, vou falar sobre plasticidade, reversibilidade, neuroimagem avançada e disfunção cortical. As hiperintensidades de substância branca podem desaparecer e, consequentemente, haver remissão de determinados sintomas com melhora objetiva na avaliação cognitiva? É o que esse estudo aqui procura responder. Então, foi publicado na Neurology em 2025, trazendo as hiperintensidades de substância branca como biomarcador dinâmico da saúde microvascular cerebral. Ele foi feito dentro de um contexto específico. Então, um estudo prospectivo do Reino Unido com 189 pacientes com AVC minor, NIH menor que 8 e não incapacitante com um ranking score modificado menor ou igual a 2, média de idade de 67 anos, 2/3 do sexo masculino, realizada a ressonância magnética e a avaliação cognitiva em 2 momentos, dentro dos 3 meses do quadro agudo e após 1 ano do evento. Foram divididos essas alterações da substância branca em 5 quintis, aqueles com maior regressão no Q1, estáveis no meio, e o quinto quintil foi de maior progressão. Foi realizada essa interpretação corrigindo para o volume intracraniano e aplicando a análise do DTI. Então, aqui eu trouxe para exemplificar. A difusão convencional, ela avalia principalmente a restrição do movimento de água no tecido cerebral, sendo muito útil para detectar lesões agudas como AVC isquêmico recente. Já o DTI, que é o Diffusion Tensor Imaging, ele expande esse conceito e analisa também a direção da difusão da água ao longo dos tratos da substância branca. Esse PSMD, que é um marcador promissor, que é derivado do DTI, ele foi criado para medir a desorganização difusa da substância branca, mede o quanto a difusão está heterogênea ao longo desse esqueleto principal. Então, quanto maior o PSMD, pior é a integridade microestrutural da substância branca. Na doença de pequenos vasos, ele é frequentemente detectado antes mesmo das hiperintensidades de substância branca. E os testes que foram realizados foi o MoCA, o LDST e o Trail Making A, B e B sobre A. O racional foi o seguinte: regressão da hipertensidade de substância branca, podendo refletir melhora parcial de um tecido previamente vulnerável, possivelmente relacionado com o edema intersticial, a disfunção da barreira hematocefálica, alteração do fluido, recuperação dessa microestrutura e não necessariamente desaparecimento de uma lesão gliótica definitiva. Aqui foram os resultados, principalmente que eu trouxe do Trail Making B sobre A, em que o primeiro quintil, aquele que representou uma maior regressão das hiperintensidades de substância branca, teve sim melhor desempenho comparado ao terceiro quintil. As características desse grupo aqui foi o seguinte: eram 40 pacientes, o volume basal era 12 ml e essa redução foi de 1,79 ml, foi bem modesta aqui, né? Mas essas foram as características desse grupo e também esses foram os valores de referência desse grupo nos testes cognitivos. Analisou aqui as mudanças longitudinais das hipertensidades de substância branca, comparando com as escalas cognitivas, ajustando pelo Linear Mixed Models, e para idade, inteligência pré-mórbida, NIH, ranking, integridade da microestrutura. Então teve diversos fatores aqui. Foi um estudo com uma metodologia muito bem feita, mas é claro que entendido dentro desse contexto de AVC agudo e com esses resultados. Os outros que eu procurei trazer aqui são referentes ao MoCA e ao LDST, que é parecido com aquele teste realizado na esclerose múltipla, que é do Symbol Digit, mas com a diferença de que ele é feito para facilitar um pouco, trazendo diretamente essa substituição de letra por número. E nesse estudo, ele foi o teste mais sensível ao marcador do PSMD, reforçando essa ideia de que a velocidade de processamento é um dos domínios cognitivos mais dependentes da conectividade da substância branca. Outro achado foi o MoCA, em que o quinto quintil, aquele com maior alteração e evolução das hiperintensidades de substância branca, teve sim um pior desempenho no MoCA, na avaliação longitudinal ali no final do primeiro ano. Então, realmente, o que esse estudo traz é que essas hiperintensidades de substância branca vistas em um recorte único, em uma neuroimagem, ressonância, podem sim ter evoluções distintas, seja de regressão, atrofia ou própria recuperação, podem se manter estáveis, podem se expandir, pode haver uma lacuna incidente próximo dessa hiperintensidade, e também pode evoluir para cavitações, como já havia sido demonstrado aqui
esse estudo de 2019 da Lancet Neurology. Esse próximo estudo foi publicado na Neurology em 2025, com essa coorte de 2.603 pacientes sem doenças neurológicas com potencial confundidor na interpretação dos achados, e tinha por objetivo investigar a associação entre a carga de doença cerebral de pequenos vasos, a integridade regional de substância cinzenta e a performance cognitiva. Então ele representa uma mudança importante no campo, porque deixa de avaliar apenas a substância branca visível no FLAIR e passa a investigar a integridade global do parênquima usando múltiplos biomarcadores avançados da ressonância, como eu trouxe aqui. O objetivo não era apenas identificar lesões, mas compreender como a doença de pequenos vasos altera essa microestrutura, a mielina, a água extracelular, a morfologia cerebral e em regiões relacionadas com a cognição. Foi desenvolvido um score composto de doença cerebral de pequenos vasos a partir de múltiplos marcadores, como a carga de doença de substância branca, FASECAS, a contagem dos espaços perivasculares e também o PSMD, como eu expliquei, esse marcador derivado do DTI, que avalia a microestrutura cerebral, e também as técnicas de pós-processamento com os marcadores de micro e macroestrutura, como a difusividade média, a água livre, essa razão T1 sobre FLAIR, a anisotropia fracional e também a morfometria cortical baseado em mapas de atlas específicos, tanto do córtex, em que ele divide aqui em 400 regiões, a substância branca, o Melbourne e a superfície hipocampal. Então o conceito desses marcadores derivados do DTI é que ele faz essa esqueletização dos tratos da substância branca, identifica as estruturas conectadas e vê essa alteração da conectividade de todo o cérebro a partir das vias do esqueleto da substância branca. Ali nos resultados eu vou explicar o que significam cada um desses. Então esses foram os testes cognitivos realizados. Foi feito esse Principal Component Analysis, que é o PCA, que nada mais é do que uma técnica estatística usada para reduzir muitas variáveis correlacionadas em poucos componentes mais essenciais de cada uma. Todos esses testes aqui, ele trouxe o componente principal delas para uma única medida, assim como ele fez esse componente único para a carga de doença de pequenos vasos. A partir disso, ele trouxe uma análise a partir da seguinte hipótese, que alta carga de doença de pequenos vasos vai resultar em alteração da integridade da substância cinzenta, e isso vai implicar em pior desempenho cognitivo. É justamente isso que o estudo procurou demonstrar nos resultados, trazendo também esses dois conceitos, que é da vulnerabilidade do lobo temporal, ou seja, o lobo temporal do ponto de vista metabólico, vascular e estrutural. A doença de pequenos vasos parece convergir progressivamente para redes anatômicas também vulneráveis na doença de Alzheimer. E esse Vascular Lowering Threshold Hypothesis, que é a redução do limiar para a expressão clínica das doenças neurodegenerativas, como se o cérebro funcionasse no limite, e quando a reserva cai, os sintomas emergem mais cedo. A injúria vascular reduz esse limiar para a expressão clínica da disfunção cognitiva e neurodegeneração por meio da redução da reserva cognitiva e resiliência cerebral. O cérebro tolera menos esse dano causado pelo acúmulo, seja do amiloide, do tal, da inflamação, perda sináptica, desconexão e por aí vai. E esses são os resultados. Então, para interpretar essa figura, precisamos entender o que significa esse beta padronizado. Ele indica a força e a direção da associação em unidades comparáveis, porque as variáveis foram colocadas em escalas de Z-score. Então, valores positivos indicam a associação em uma direção, valores negativos em outra. Aqui foi utilizado, quanto maior a distância do zero, maior a força de associação. Maior carga de doença vascular de pequenos vasos se associou ao aumento da difusividade média, representado em azul quando são valores positivos. Ou seja, isso aqui trouxe o conceito de que a mean diffusivity aqui mede a difusão média de água do tecido. Quando ela aumenta, sugere perda da integridade microestrutural, o tecido mais vulnerável, menos organizado. Também houve aumento do free water aqui. Então, a água livre mede justamente essa fração de água extracelular livre, que é um marcador promissor do edema intersticial, inflamação de baixo grau e disfunção da microvasculatura. Já a anisotropia fraccional, o TFA aqui, ele teve associação negativa. Então, sugere que a perda da direção organizada da difusão atribuída ao tecido. Ou seja, quanto menor o TFA, maior essa desorganização microestrutural também. Os outros marcadores.
houve redução do T1 sobre flare, essa razão aqui que é um marcador indireto da mielina e da integridade microestrutural. E por fim, as alterações morfométricas. Aqui a gente consegue ver um adelgaçamento cortical, principalmente alterações de volume no cíngulo, hipocampo, ínsula e regiões temporais aqui. A força dessa associação, cada um deles, representada, e esse estudo basicamente conseguiu demonstrar que a doença de pequenos vasos afeta a substância cinzenta, esse dano é distribuído em redes vulneráveis e ele se associa a pior desempenho em testes cognitivos, sim. E para fechar, eu gostaria de voltar aqui à ideia principal dessa apresentação, que é o seguinte: a doença cerebral de pequenos vasos ela não deve ser entendida apenas como um conjunto de achados na neuroimagem. Ela é uma doença da microcirculação, da barreira hematocefálica, da unidade neurovascular, substância branca, depuração perivascular e, em última instância, também da reserva cerebral. Isso tem implicações práticas. Primeiro, o controle pressórico importa. Estudos como esse, que é o Sprint Mind, eles reforçam que o tratamento vascular pode sim modificar a trajetória das hipertensidades de substância branca e o risco de pior desfecho cognitivo. O segundo ponto é que nós precisamos de biomarcadores funcionais da unidade neurovascular, incluindo a barreira hematocefálica, free water, pulsatilidade, o PSMD, que foi muito bem estabelecido, talvez seja um marcador promissor para continuar sendo utilizado como medida de desfecho, e essas medidas quantitativas de imagem. Então, em terceiro lugar, aqui de terapias direcionadas à microcirculação, função endotelial e homeostase vascular, como trouxe o LACE2, aqui um trial de mononitrato de isosorbida e cilostazol no tratamento da AVC lacunar, com resultados muito promissores. E também citar aqui a neuroimagem quantitativa, conectômica e inteligência artificial, essa ideia de que o futuro provavelmente não será apenas descrever as lesões, mas medir a fisiologia, a conectividade, microestrutura e a resposta ao tratamento, devem sim ajudar a transformar a ressonância em um exame descritivo em uma ferramenta de estratificação de risco, em acompanhamento longitudinal. Essa última imagem, que é dos Essential 8, da American Heart Association, falando aqui de todos os 8 pontos do ciclo de itens essenciais para a saúde, incluindo sono saudável, alimentação saudável, atividade física regular, controle glicêmico adequado, peso corporal saudável, colesterol em níveis saudáveis, controle da pressão arterial e não fumar. Então, com isso, fechamos a apresentação da doença de pequenos vasos. Espero que tenha sido proveitoso. Trago aqui as minhas referências bibliográficas e os meus contatos. Muito obrigado.